Você já deve ter sentido estas emoções. É impossível escapar delas porque fazem parte da nossa vida e nos afetam de forma física e principalmente psicológica. Um exemplo simples é quando a pessoa que você gosta lhe manda uma mensagem do tipo: "Preciso falar urgente com você." A ansiedade dispara imediatamente. Ou imagine que você dá de cara com um bandido na rua, lhe esperando em uma esquina ou vindo em sua direção. Imediatamente seu cérebro reconhece a situação como um perigo e entra em modo de alerta. Ele então manda um aviso para o resto do corpo. Um sinal que significa luta ou fuga. Então seu coração dispara imediatamente. A sua circulação aumenta. E as suas pupilas dilatam para que você possa ver melhor a possível ameaça. Ansiedade é algo comum para todas as pessoas, e muitas vezes ela pode sair do controle e se transformar em um transtorno, afetando muito sua vida. E é sobre isso que vamos falar hoje: os transtornos de ansiedade. Sejam bem-vindos! Antes de iniciarmos, é necessário um aviso importante. Este vídeo tem o caráter informativo, e não se destina a ensinar ou promover o autodiagnóstico. O diagnóstico correto somente deve ser realizado com um profissional da saúde. A primeira coisa que deve saber é que se você sofre de ansiedade, não está sozinho. Milhões passam por isso diariamente. Em 2020, de acordo com a OMS, existiram 18 milhões de diagnósticos de ansiedade pelo mundo. E estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente por causa da depressão e da ansiedade. E neste cenário, infelizmente, nosso país está em primeiro lugar. De acordo com o último mapeamento global de transtornos mentais, o Brasil possui a população com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Cerca de 18,6 milhões de brasileiros, quase 10% da população, convivem diariamente com o transtorno. E entre as faixas etárias mais vulneráveis a ter o diagnóstico, crianças e adolescentes aparecem na liderança. São sintomas que atrapalham a vida cotidiana, fazendo com que coisas simples como ir a um supermercado transformem-se em situações de difícil controle. E que tendem a ser constantemente evitadas. Além da preocupação normal, a ansiedade é um excesso de preocupação que não tem controle lógico. Ou seja, não existe muitas vezes um motivo concreto para sentir-se assim. Esta falta de controle é justamente um sintoma dos transtornos ansiosos, que compartilham características de medo e ansiedade. Eles também diferem entre si pelos tipos de objetos ou situações que induzem o medo, a ansiedade ou a esquiva, e pelos tipos de situações que são temidos ou evitados. São eles: transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia específica, fobia social, transtorno de pânico, agorafobia e o transtorno de ansiedade generalizada. Vamos iniciar com o transtorno de ansiedade de separação.
A característica principal deste transtorno é o sofrimento ou a ansiedade excessiva envolvendo a separação de casa ou das figuras de apego. Uma preocupação com o bem-estar ou a morte destas pessoas, principalmente quando separado delas. O transtorno frequentemente se desenvolve após um grande estresse, sobretudo uma perda. Por exemplo, a doença ou morte de um parente ou um acidente que envolveu períodos de separação. Mas também a perda de um animal de estimação, a mudança para uma nova escola ou para um outro bairro, ou o divórcio dos pais. Se preocupam com perdas ou perigos como doenças, ferimentos, desastres ou morte. E com acontecimentos indesejados como perder-se, ser sequestrado ou sofrer um acidente. Como estes acontecimentos os impediriam de se reunir às suas figuras de apego, eles são relutantes ou se recusam em sair sozinhos. Crianças com transtorno de ansiedade de separação podem não conseguir dormir, permanecer ou ir até um quarto sozinhas. Relutam ou recusam de modo persistente em dormir longe de casa, ou dormir sem estarem próximos a pessoas importantes. Quando sozinhas, em especial no escuro ou à noite, crianças pequenas podem relatar experiências perceptuais incomuns, como por exemplo a sensação de que estão sendo observadas, ver pessoas espreitando no quarto, ou criaturas tentando agarrá-las. Quando separadas das suas figuras de apego, podem exibir retraimento social, apatia, tristeza, ou dificuldades de concentração. Repetidas queixas de sintomas somáticos como enxaquecas, dores abdominais, náuseas ou vômitos, podem acontecer quando a separação ocorre ou é prevista. Sintomas cardiovasculares como palpitações, tonturas, sensação de desmaio e pesadelos, podem ser comuns. São raros em crianças menores, mas podem ocorrer em adolescentes e adultos. Dependendo da idade, os indivíduos podem ter medo de animais, monstros, assaltantes, ladrões, acidentes de carro e outras situações que lhes dão a percepção de perigo. O transtorno de ansiedade de separação em crianças pode levar à recusa em ir para a escola, o que pode ocasionar dificuldades acadêmicas e isolamento social. Com o tempo, tais demandas excessivas se tornam fonte de frustração para os membros da família, levando a conflitos familiares. Os adultos com a perturbação são geralmente excessivamente preocupados em relação aos seus filhos e parceiros, e vivenciam desconforto acentuado quando separados deles. Também podem experimentar perturbações no trabalho ou em experiências sociais, devido à necessidade de checar continuamente o paradeiro da pessoa significativa. Em jovens adultos, outros exemplos de situações incluem sair da casa dos pais, iniciar uma relação romântica, ou mesmo tornarem-se pais. O início deste transtorno pode ocorrer na idade pré-escolar, em qualquer momento durante a infância e mais raramente, na adolescência. O tratamento é feito na maioria dos casos com psicoterapia. Quando os prejuízos são graves, a medicação pode ajudar no combate aos sintomas. Obviamente, sempre sob orientação médica. E não esqueçam de conversar bastante com as crianças sobre o que elas estão sentindo. A boa notícia é que a maioria das crianças com o transtorno de ansiedade de separação fica livre dele ao longo das suas vidas. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigos e familiares. E não esqueça de deixar seu like. Isso é muito importante para nós.